Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Aqui quem fala é o Ed e nós estamos na quinta temporada do Geocast. No episódio anterior, nós recebemos aqui no programa o Ronaldo Boassali do Tech Lab, que trouxe um monte de informações super bacanas sobre overclock, sobre hardware e como são feitos os testes nas fontes e em outros equipamentos que a gente compra. Para aprofundar ainda mais nesse assunto de hardware e de especificações, no episódio de hoje nós estamos recebendo um cara que com certeza já fez a sua adrenalina bombar, mostrando todas as especificações, mostrando todos os detalhes e a real sobre o hardware que você está comprando. E por falar em mandar a real, quem está mandando a real também é o apoiador desse episódio, a Tribe. A gente tem escutado cada vez com mais frequência o termo hacker em noticiários, jornais, enfim, o tempo todo. Mas será que as pessoas não estão tendo um entendimento meio errado sobre o que é hackerismo, na verdade? Para tirar todas as suas dúvidas e mostrar os diferentes tipos de hacker que existe e até mesmo para te explicar que é possível ser um hacker sem infringir nenhuma lei, a Tribe criou o Guia Hacker, que além de entrar em todos os detalhes sobre o que é ser um hacker, ainda traz diversos hacks que você pode aplicar no seu dia a dia para aproveitar tudo que a tecnologia tem para oferecer. Acesse o link que está aparecendo na sua tela e não perca mais tempo. Baixe agora mesmo o nosso e-book. É claro, né? A gente também vai deixar o link aqui na descrição desse episódio. E além do Guia Hacker, lá no site da Tribe você vai encontrar diversos outros conteúdos super bacanas que valem muito a pena você conhecer e que vão te ajudar a expandir os seus conhecimentos em programação. E para ajudar a extrair conhecimento e trocar uma ideia com esse nosso grande convidado, eu estou aqui com o meu parceiro de Geocast, Jonathan Simeone. E aí, gente, tudo bem? Para ajudar a buscar conhecimento, como diria o ET Bilu, recebemos hoje aqui Diego Kerber, conhecido do canal Adrenaline. Tudo bem, Diego? Fazia tempo que a gente tentava organizar esse momento e finalmente chegou. Exatamente, parte deles é culpa minha, porque eu sou meio bagunçado na agenda, então eu peço desculpa se eu baguncei um pouco a semana passada e me perdi nos horários. Tem sido movimentado as últimas semanas, mas sempre no bom sentido. E sim, também eu tenho devido até algumas ideias aí que a gente já teve no passado e acabou não rolando, e já vou assumir toda a culpa de tudo que a gente combinou, chegou a cogitar fazer, não saiu, foi culpa minha, eu que meti o vou ver e te aviso. A gente vai falar um pouco disso também depois. A gente vai falar sobre alguns conteúdos bacanas que vocês fazem no Adrenaline, mas eu tenho certeza que apesar das pessoas te conhecerem pelo YouTube, pelos vídeos que você publicou e tudo mais, talvez eles não conheçam muito a pessoa do Diego, assim, um pouco por trás dessa persona que aparece aí na internet. Então, seria legal se você pudesse contar um pouco da sua história de origem, digamos Claro. assim, como era o Diego aí criança, adolescente, do que ele gostava, e Ah, depois ali da sim. época de final de escola, faculdade, não sei se você fez, se fez do quê, como é que você foi Uhum. parar no Atena? Conta pra gente essa história. Então, eu cresci no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha ali chamada Joaçaba. E eu sempre caí para a área da TI, sempre tive uma puxadinha ali para ciências da computação. Então, desde pequeno, meus pais me deram contato já com computadores. Eu já tinha 8 anos, a gente teve um primeiro PC, um 486, um modelinho bem antigão lá, acho que foi comprado até dos leilões da Receita. Eu recebi esse 48, a gente comprou esse 486 quando já estava nos idos do Pentium. Então, eu comecei a mexer no PC meio defasadinho, meio zoando aqui ou ali, Windows 3.11. Uma vez eu apaguei o atalho do Paciência, e aí a gente não conseguia mais abrir o Paciência, porque naquela época isso já era o bastante para ninguém mais achar o aplicativo. A gente já não existia mais o Paciência naquele PC, que era um dos jogos mais jogados, e eu brilhantemente dei Dell no atalho. Mas então, aí à medida que eu fui avançando para o ensino médio, eu comecei a fazer alguns cursos, como por exemplo, ainda no fim do fundamental, eu fiz um de manutenção de computadores, fiz alguns cursos do CDI de programação. Então, na verdade, antes eu fiz um de web design, com coisas que era tipo, sei lá, acho que o PageMaker que a gente usava naquela época. Flash. É capaz, provavelmente é. Umas Era bem assombrações popular na dessas, né? época. É, Sim. assim, eu não culpo o Flash porque a lógica de timeline, o jeito de usar ele até me ajuda hoje para, por exemplo, mexer no After Effects, por exemplo. Aí eu vejo algumas coisas em comum, mas, mano, mexer em Flash 4 ninguém merecia. E depois eu fiz um curso de programação, dois cursos de programação no CDI, um de programação em Delphi e outro depois focando em base de dados, Firebird, acho que era Firebird.
E aí eu me irritei com SQL e não aguentava mais o tá merge em tabelas e enlouquecer, join left, join right. Chegou uma altura que eu olhei, mano, não aguento mais PC. Foi bem ali quando eu estava terminando o ensino médio que eu meio que saturei. Tipo, parecia óbvio que eu ia para computação e do nada eu não aguentava, tava de saco cheio do, como dizia um professor meu de programação, você está prestes a ver o seu penúltimo erro no código. É sempre o seu penúltimo erro do código. Sei lá, deu uma vontade assim. Eu sempre fui bastante curioso, metido, meio chato, tá? Sabe aquela pessoa que você diz as coisas e não é o suficiente, eu quero depois saber o porquê. Então eu sempre tive essa curiosidade e eu senti, fazendo esses testes vocacionais e tudo mais, aparecia algumas vezes a sugestão de jornalismo. E aí me deu uma vontade, pô, eu gosto muito realmente de fuçar nas coisas, entender como funcionam, pesquisar. E aí do nada, eu fiz o vestibular para jornalismo. Eu tinha feito o vestibular na segunda série do ensino médio para ciência da computação, lá para a cidade de Videira, que era lá no interior ainda de Santa Catarina. Do nada, no ano seguinte, eu fiz um vestibular para UFSC para jornalismo. E aí vim para Florianópolis e cursei jornalismo. É uma coisa meio uma sequência bem nada a ver, assim, tipo, exatas, humanas, do nada, assim, quebrando no último ano. Mas hoje a minha rotina parece que eu fiz a formação certinha para onde eu ia cair depois. Porque a parte de comunicação e de humanas é muito importante. É mais importante até do que manjar de computadores para fazer o que eu faço hoje. Primeiro, é mais difícil saber se comunicar do que às vezes manjar a parte de hardware que você vai aprendendo fazendo. Agora, a parte de pesquisar, se comunicar é extremamente difícil. Não subestimem essa parte. E ter feito todo um crescimento aí com programação e tudo mais, e do nada fazer um curso de comunicação, encaixou muito bem depois para o que possivelmente o pessoal que me acompanha conhece por conta desse trabalho no Adrenaline. Essa mescla bizarra de a gente produz conteúdo, mas está falando de TI, de informática, de hardware. Que interessante, é um caminho bem diferente. Várias voltas. Talvez quisesse eu ter estudado alguma coisa assim a princípio, porque eu fiz o caminho contrário, não exatamente contrário, mas assim, de forma semelhante, porque eu tinha passado para publicidade e propaganda, e aí lá tinha que pagar, que a faculdade não era pública nem nada, mas eu tinha passado num outro curso de TI, que daí era de graça para mim, aí eu fui no de TI. Só que hoje em dia os papéis meus que se inverteram, é isso que você falou aí, você precisa se comunicar muito mais do que às vezes estudar as partes técnicas, não que não seja importante, mas eu sempre achei muito mais fácil estudar alguma coisa que tem uma resposta exata, ou muito próximo disso, que às vezes os computadores são meio, a gente sabe, né? Mas é bem mais fácil você estudar isso e extrair o conhecimento dali do que se apegar em algumas coisas mais subjetivas, nessa nuance de comunicação, de conseguir chegar até as pessoas e falar de uma forma que seja compreensível, né? Vocês fazem muito isso no Adrenaline, eu acredito, porque vocês abordam alguns assuntos que são tecnicamente complexos, só que de uma forma bem leiga, até dá para se dizer, de uma forma que fique acessível para a maior parte das pessoas, apesar de ter aqueles conteúdos bem mais casca-grossa, assim, a maior parte tem mescla entretenimento com informação, né? É um desafio muito grande fazer isso? Na experiência que eu tenho das pessoas que passaram aqui pela Adrena, realmente o caminho de pegar alguém que manja de PC e fazer ele se comunicar de uma forma simples e acessível é mais difícil de pegar alguém que já domina essa capacidade de estudar um conteúdo e entregar ele de forma palatável, mas ele não sabe qual é o assunto. Ele vai ter que ler esse assunto e aprender ele. É mais difícil. Parece um contrassenso. Parece que é mais fácil você já manjar de computadores e falar sobre eles, mas não, é mais difícil você fazer o corte, que eu diria que hoje em dia é a parte mais difícil do meu trabalho, porque como realmente eu estou fazendo isso há muito tempo, eu já estou muito familiarizado. Chega um processador novo, eu já estou muito acostumado com as tecnologias e o que compõe ele. Claro que eu não chego num nível super aprofundado, mas eu tenho um conhecimento já suficiente para me sentir confortável quando eu vejo um lançamento novo. O momento mais difícil é a hora que eu olho e digo, isso vai, isso não vai. Qual que é a hora que eu ainda estou entregando mais informação, ou qual que é o momento que eu estou... Imagina você empurrando comida para uma pessoa, um pedaço de pão, chega aquele momento que a pessoa não aguenta mais. Aí, às vezes eu penso nessa metáfora, qual é o momento que a pessoa já está de saco cheio, entendeu? E eu ainda estou empurrando mais coisa e não vai adicionar, porque eu já ultrapassei a barreira do conteúdo ser leve o suficiente para ser absorvido de uma forma agradável. Então, eu acho bem difícil. Eu acho que um dos grandes desafios é realmente a hora que eu tenho que dizer, Diego, para, entendeu? A hora em que, beleza, não abre esse parênteses, não explica mais isso, porque senão a pessoa vai se perder da narrativa principal. Se você quiser
chegar no terceiro nível de explicação de uma coisa. Então, separar isso, eu acho que é o grande desafio para produzir conteúdo hoje aqui. E outra coisa que é desafiante é o Adrenaline, ele tem conteúdo muito útil, considero, muita gente realmente tem uma necessidade prática. Eu preciso montar um computador, eu preciso rodar CAD, eu preciso que o Resident Evil novo rode lindão no meu PC. São necessidades mais práticas, mas é muita gente que gosta disso e quer consumir isso de um jeito que seja agradável, porque ele está fazendo isso também porque gosta, não só porque precisa. Então tem que pesar, o conteúdo tem que ser informativo, mas não demais, e divertido ao longo do processo, mas em algum momento eu sempre tenho que lembrar que no fim do dia não é humor. Então eu não posso me perder nessa viela do humor se eu seguir só ela. Vai ter vídeos nossos que a gente eventualmente faz um ou outro vídeo que é realmente só zoeira mesmo, mas é um formato que a gente só faz de vez em quando. Tem que lembrar o momento em que não é sobre a gente, é sobre a pessoa se informar sobre algo. Pesar essas 4 coisas dá trabalho, tá? Não vou negar. Cara, Sabemos. A gente compartilha dessa dor, eu acho. Cara, esse seu relato eu acho que é muito importante para todo mundo que escuta o Geocast, para a nossa audiência e para a audiência do Adrenaline também, porque, meu, as pessoas, na maioria das vezes, elas não imaginam o quanto de trabalho envolve fazer 40 minutos de vídeo ou fazer 30 minutos de vídeo. 30 minutos de vídeo normalmente equivale aí a umas 6, 7 horas de trabalho antes e depois para ter a edição, thumbnail, ser publicado, ter tudo redondinho para você chegar lá e assistir em 2x no YouTube. 2x é sacanagem. 1,5, eu me escuto em 1,5. Eu vejo os meus vídeos depois para revisar em 1,5. Inclusive, eu acostumei tanto com isso que eu acho que eu tô em câmera lenta quando eu vejo em 1x. Mas 2x é muito rápido, galera. Porra. Eu assisto em 2x os meus vídeos também para revisar os que eu já vi antes, ou que eu já editei, alguma coisa assim, porque, enfim, eu sei o que tá rolando ali. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito da arte da fala. Então, eu sou um pouco contra, assim, pelo menos a nível pessoal, meio que descontextualizar o ritmo das coisas. Eu gosto de música também e tal. Tanto que no último vídeo que a gente publicou, curiosamente, isso me lembrou agora, teve um dos membros do canal até mencionou lá que disse, nossa, esse vídeo tá um pouco mais dinâmico, alguma coisa assim, e é um vídeo de 30 minutos praticamente também, que ele nem precisou colocar em 1.5 ou 2x, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, esse vídeo não tá de forma nenhuma diferente dos anteriores. Talvez a própria forma da pessoa, né, assimilar o conteúdo mudou. Quando eu assisto alguém, eu gosto de ver na velocidade que a pessoa produziu. A menos que eu realmente queira, por algum motivo de pressa, realmente, consumir um conteúdo, buscar uma informação que eu preciso muito. Eu gostei muito da frase do eu gosto da arte da fala. Eu imaginei você girando um copo de vinho e observando ali as notas de... É um apreciador da arte da fala. Sommelier de fala. Achei bonito. E achei que todo mundo que está ouvindo esse podcast numa velocidade superior devia pôr a mão no coração agora e reduzir para 1x. Uma das palestras que eu ouvi que mais me marcou em relação a esse assunto é uma que eu menciono volta e meia quando a gente toca nessa coisa do 1x, 2x, que era uma palestra do TED Talks, eu acho até, que a pessoa falava sobre a arte da comunicação e como impactar as pessoas através da sua voz, da sua postura física, de como você se comporta em frente a uma plateia, ou equivalente a isso, uma câmera, por exemplo, né? Sim. E todas as pausas, os tons, as subidas de pitch, as descidas, é um assunto um pouco técnico para quem gosta disso. Eu gosto de ver umas aulas de canto, às vezes aleatórias, apesar de eu não cantar, mas eu acho muito interessante esse tipo de coisa. E desde então, eu nunca mais acho que consegui ouvir palestras ou vídeos da mesma forma. Foi uma coisa que deu um clique, assim, tipo, olha, se a pessoa está enfatizando algo com a voz dela, eu perco completamente se está em 2x. Eu perco o espaçamento que ela quis dar, a noção de importância que ela quis dar, ou a reticência, ou o tom de, sei lá, ela ficou mais triste, ficou mais feliz. Por isso que a gente não assiste filme em 2x, né? Quando eu edito áudio, então, justamente envolvendo podcasts, eu tenho um dozinho, mas eu ainda uso o filtro travar silêncio no Audacity, mas eu sei que às vezes a parada não foi que a pessoa se perdeu, realmente tem um efeito, aquele efeito pausa dramática, sabe? Sim, essa coisa da linguagem, e realmente é aí que entra um ponto bem interessante dessa nossa discussão aí, pulando das humanas para as exatas e tal, e sobre, na verdade, o desafio que a gente subestima na arte da comunicação, que para mim é muito mais fácil no meu trabalho, a parte
mais exatas do que a parte subjetiva, a parte mais humanas. Então, quando eu pego um notebook, para mim é muito a parte de hardware e a parte dos benchmarks, eu escrevo socando o teclado, assim, parece que eu tô quebrando ele. 8 núcleos, entregou 20% mais performance, com 10% menos custo. Nossa, essa parte, assim, eu atropelo. Aí chega o momento de comentar o design. Aí fico lá, tipo, o Dio ali olhando a arte da fala, fico ali girando meu copo de vinho. Teclado confortável. Tela bonita. Quando você entra nessa coisa da análise que traz mais para o subjetivo, é muito mais difícil. Eu acho 10 mil vezes mais difícil analisar um jogo do que analisar uma placa de vídeo. Porque jogo, por mais que você vá ter a parte técnica dele, não adianta. É parte subjetiva. É parte emocional. Tem tantas camadas quando a gente vai avaliar essas coisas assim, né? Porque depende, inclusive, da nossa própria bagagem emocional. Né? Você pode, sei lá, jogar Grease, que é aquele jogo mais, né, tem mais storytelling, é todo focado numa jornada. Pode jogar aquele Before the Storm também. Como que aqui que você jogou, Gil? Como que é o nome daquele? Vocês estão com uns joguinhos bem indizeira, né? Vocês são bem diferenciados aí, né? Vocês não metem um Call of Duty aí, não metem uma balinha no CS, né? Vocês não mandam, não Não, jogam essas coisas aí do povão aí. A única coisa mais, assim, for all que eu costumo jogar é Valorant, geralmente. Ah, não, beleza. Já tá com a Mas galera. assim, entre jogos de história, eu realmente gosto de experiências mais indie. Mas o que você tava falando é o deixa eu abrir Life is Strange? Life is Life Strange. is Strange, isso. Que esses jogos, eles são totalmente focados no lado emocional da parada. Então, se você é uma pessoa mais assim, whatever, você vai, pô, que boring, que chato, né, esse jogo aqui. Agora, se você já é uma pessoa que se entrega mais pra narrativa, pô, é uma outra experiência. E com o nosso tipo de conteúdo também não é muito diferente, né? Porque durante muito tempo eu tentei trazer a minha esposa pro lado tech da força. Sabe? Tentei mostrar, olha que beleza, computador, mais performance, clica aqui, acontece uma coisa, você mexe logo aqui, mexe ali. Bits, bytes, megabytes. E a minha esposa Olha que maravilha. assim, aquela cara de tô muito interessado, não foi pra isso que eu casei com você não. Mas observando esse lado, eu posso dizer que acho que alguns dos meus vídeos assim favoritos que eu já criei para o canal, eles têm muito pouco a ver com tecnologia no sentido estatístico ou alguma coisa mais prática, tipo um hardware que eu mostrei, um software que eu mostrei, alguma coisa assim. Alguns dos que eu mais gosto têm a ver justamente com a reflexão do impacto da tecnologia na vida de alguma forma. Não são muitos, infelizmente, porque não é um tipo de assunto extremamente popular, convenhamos, mas é alguns dos que eu tenho mais orgulho, posso dizer, eu acho. De ter feito. Sim, às vezes a gente tenta tratar as coisas como se fosse jogo de super trunfo, que é a especificação, largura de banda, quantos pontos no Cinebench. E as pessoas não se conectam com isso, elas querem, por exemplo, ninguém liga quanto tem de RAM o iPhone, apesar de que a Apple nunca diz, toda vez alguém vai lá e faz engenharia reversa ou dá um jeito de descobrir quanto tem de memória, apesar de não ser um dado que eles estão interessados em falar sobre. E realmente, para muita gente, quem liga para quanto tem de RAM, entendeu? Eu tenho que ligar porque tem 8 GB de RAM, eu tenho que ligar para o número 8 ou eu tenho que ligar para o que a tecnologia entrega? Então, a gente às vezes fica nessa separação entre a galera mais entusiasta, que acha que está jogando super trunfo, que você diz um número e ganha quem tem o maior, e essa coisa da tecnologia é realmente uma coisa mais prática, como ela impacta as pessoas, como o uso vai ficar diferente. Essa é uma discussão que a gente tem um dia sim e outro dia também aqui no mundo de software livre, porque todo mundo acha assim, a pergunta mágica que a gente escuta 10 vezes por dia, qual software é melhor para a tarefa X? Cara, basicamente não existe uma resposta única para essa pergunta, porque depende de N fatores, inclusive o hardware que você utiliza. Ou qual distribuição é melhor para jogos? Depende, cara. O que você tem? Você tem um PC da Xuxa ou você tem um, sei lá, um Ryzen 9 com uma 4090? Nesse contexto aí é a sua própria bagagem sobre o seu entendimento em relação àquilo, sabe? Que é o caso de repente, sim, muitas vezes o pessoal chega, vem de Windows, geralmente, né? Porque é bem mais popular e tal, no desktop especialmente, pedindo qual que seria a melhor opção para fazer esse tipo de migração, né? E geralmente a gente aconselha, primeiro você tem que entender se você precisa migrar do Windows, se realmente é uma necessidade, se é só uma curiosidade sua, se você só tem um PC, o que você precisa fazer, o seu trabalho no dia a dia vai ser afetado de alguma forma, ou você tem essa liberdade de poder experimentar as coisas e tentar entender como que seu workflow se encaixa ali, e ninguém é igual, né?
Então, o melhor conselho que a gente pode dar, no mínimo, é experimenta, testa tudo que você achar que vale a pena ser testado. A gente tem algumas orientações para ajudar com isso, mas essa não é uma decisão nossa. A gente só mostra o que pode ser feito, não o que você deve fazer. Um dos maiores erros que eu cometi anos atrás, numa das várias vezes que eu tentei migrar de Windows para Linux, até eu migrar definitivamente, é achar que eu ia acordar segunda-feira de manhã, depois de ter usado 10 anos o Windows direto no meu trabalho, com o ferramenta da Adobe. Eu ia chegar segunda-feira, 9 horas da manhã no escritório, ok, hoje eu vou usar Linux daqui para frente. Cara, não é assim que o mundo funciona. Sabe, para eu poder migrar definitivamente a minha agência de Windows para Linux, foi quase 2 anos, assim, até, ok, agora eu não preciso mais de Windows, sabe. Uhum. E e Sim. e volta e meia pipoca alguma coisa ainda que eu tenho que: "Ah, porra, será que eu vou ter que ir atrás de um Illustrator mesmo para abrir isso aqui?" A maioria das vezes eu consigo me virar, mas tem esse processo gradativo e puxando esse link, essa é uma parada que eu curto muito nos conteúdos que vocês fazem lá no Adrenaline, porque ao mesmo tempo que vocês passam a informação técnica que a gente, assim, que é micreiro, que a gente que é nerd gosta, esses números que muitas vezes não fazem tanta diferença prática, vocês também passam uma visão de: "Ó, é assim que essa parada funciona no mundo real, meu amigo. Esquece o Uhum. número, vamos ver aqui na prática como é que é isso". Tem um vídeo seu que eu gosto pra caramba, que é o que você fala do quando que tem e quando que não tem gargalo. E aí você dá o exemplo de Ah, horas. Aí você fala assim: "Ó, eu tô aqui no monitor 4K, vou jogar, sei lá, 2K com processador tal. Tá gargalando". Aí beleza, reduzi pra 1080, coloquei mesmo hardware, mesmo tudo. Olha aqui que beleza, olha que fluidez, sabe, tudo uhum. funcionando perfeitamente. Então assim, você muitas vezes focar mais na experiência do que na porcaria Sim. do gráfico que tá ali na sua frente, vai te entregar o Uhum. que você A precisa. gente, a gente falou isso no episódio passado, lá com o Ronaldo também, dizendo, olha, desliga o contador de FPS um pouquinho e aproveita o jogo, sabe? E aí a gente entra nesse inferno que é humanas, porque é aquele cara que olha o monitor de 144 Hz e diz: "Não vi diferença". Desculpa, tem diferença, você não tá Tem. vendo? Não tá. Você tá errado? Na verdade, você não tá errado, porque é a sua percepção. A sua percepção não está errada, porque ela é a sua percepção. Se você olha um monitor de 60 e um de 144 e você me diz que para você é a mesma coisa, você não tá errado. Você só não consegue perceber a diferença. É o mesmo motivo pelo qual, se eu pego um vinho, eu consigo classificar ele entre ele vinho branco e escuro, porque é o máximo que eu consigo. Eu não consigo pegar e dizer para vocês que é um Cabernet. Não consigo dizer que ele tem notas amadeiradas. Não consigo Uhum. dizer se tem gás ou não. Não, gás eu acho que eu consigo notar. Mas o ponto é, percepção não é errada, porque tem enólogos que vão conseguir ver tudo isso num vinho. E eu, no máximo, vou ficar tonto. E não estou errado nem eles, mas são percepções diferentes. E as reviews do Adrena eu tento pular entre esses dois campos. Eu quero um dado bruto, eu quero algo benchmark que me dê a realidade, mas uma das coisas que eu sou bem crítico é o benchmark em si. Então, uma das coisas que a gente lima fora é benchmark realista. Então, por exemplo, Red Dead, a Rockstar tem, já que o GTA ela fazia isso, com o Red Dead ela fez de novo. Ela tem o benchmark deles em 5 estágios, 4 ou 5 estágios, se não me engano. Aí um é tipo voando e o dia nascendo e surgindo e tipo trocando o clima super rápido. Nunca você vai jogar essa situação, porque você nunca vai estar voando em Red Dead. O mais rápido que você vai é a cavalo. Aí outro cenário é fazendo outra situação realista. Aí tem um pass de teste que é claramente gameplay. O que a gente faz? A gente lima todos os outros que não parecem gameplay e roda só o que realmente parece gameplay. E ele vai ser a nossa referência. Uhum. Mesma coisa, games que não tem benchmark. Como é que a gente faz o benchmark? Depois de ter jogado ele, a gente identificou, ó, esse é o pior lugar desse jogo. Ele roda com mais dificuldade. A gente faz uma rotina jogando nesse cenário, porque a gente sabe, ó, a gente vai dar um número. Eu disse para você que roda 60 FPS. Aí você vai lá e roda, pô, tá o tempo todo 80, 90. Sim, que bom. Porque tem aquele trecho que vai cair para 60 que eu conheço, exceto se for bug, né? Se cair performance por bug exagerado, aí a gente desconsidera. Mas eu sei que esses piores momentos roda 60, eu testei neles e eu tenho a suavidade de que você comprou algo que é ou pelo menos suficiente ou sobrando acima do que você queria. Então é uma ponta do tipo, você tem o dado bruto, mas eu quero muito mais me preocupar com a pessoa vai ter a experiência que ela queria. Ela comprou Sim. essa placa para jogar em Quad HD a 120 frames. Eu quero que isso aconteça ou mais. Mas às vezes eu acho que falta um pouco, assim, de senso de realidade até. A gente aqui no mundo do software livre, a gente tem muito isso de ressuscitar micros antigos, né. O Dil tem um vídeo que eu gosto pra caramba lá do PC mais fraco do mundo, e tal.
E tem vários, Pô, assim. aquele é uma preciosidade, É. poxa, E nossa, aí tem, aquele. tem uma galera que sempre chega assim, pô, eu tenho aqui sei lá, pensa num Pentium antigo aí, tem sei lá, um Pentium 2, alguma coisa, com 2 GB de RAM e um HD mecânico aqui, só que o meu Red Dead não tá funcionando. Porra, amigo. Mas Cara, as pessoas sonham, mano. As pessoas sonham. É que nem você. Olha, se você catar nos das Deep Webs do YouTube, você vai encontrar gente jogando, fechando Tomb Raider a 10, 12 FPS. E, cara, é o que ele tem. E ele quer uhum, jogar. É uma coisa que eu tento cuidar muito aqui no Adrena, porque se você se descola da realidade, como chega é só coisa. Lançamento e coisa cara aqui. Se você não cuida, você se descola da realidade mesmo. E quando, na verdade, tipo, muitas das peças que eu tenho testado recentemente, quase ninguém compra. E a galera tá lutando com o que tem. uhum, E por isso que eu testo gráfico de entrada, eu testo placa, a gente faz live, às vezes puxa uma placa de 10, 15 anos atrás. O pessoal tem o que eles têm e, cara, não tem como eles investir em algo melhor. Mas eles querem jogar. E como é que a gente pode querer pegar no pé deles por conta disso? Então, você vai pegar uma dualidade da gente falando de hardware velho e fraco, que é, ao mesmo tempo a gente tira a onda, porque é uma merda, porque eles são uma merda, eles não têm performance, entendeu? A experiência é um Claro, lixo. comparar. Eu até tava vendo aqui um dos vídeos mais populares do Adrena, que eu acho que é É, o terceiro mais, que é sobre uma 1050 Ti. Eu pensei, putz, essa placa que eu tenho no meu PC de Valorant. cara, então, E lá ele roda, tipo, 200 FPS e é o sim, suficiente, pô. sabe? A 1050 Ti hoje é performance baixíssima. Daqui a pouco o gráfico integrado alcança ela, tá quase já. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu sei que muita gente comprou essa placa, porque ela é extremamente popular, extremamente eficiente. É uma placa que eu gosto até hoje. A relação entre custo, performance e aquecimento era um hardware muito bom. Só que hoje em dia é a performance pífia do lado de lançamentos recentes. Então, ao mesmo tempo que a gente vai tirar onda que, porra, 1050 Ti, eu não aguento mais a 1050 Ti. Tipo, essa placa a gente não devia estar mais falando dela em 2023, inclusive, mas o vocês têm um desespero. vídeo que vocês falam exatamente isso, se eu não me engano. A É. gente chegou. Um dos momentos que a gente faz sátira é justamente o fato de que a gente está preso em 2016, porque a gente está falando da 1050 Ti ainda. E ao mesmo tempo que eu tô tirando onda que ela não tem performance, eu sei que ela tá salvando o dia de muita gente. Então é um misto de tipo, cara, eu quero que você invista numa placa melhor, eu quero que você tenha desempenho melhor. Eu vou tirar onda porque ela não tem performance, mas ao mesmo tempo eu entendo que você tem o dinheiro que você tem disponível, quanto você Hum, tem disponível, quanto você quer gastar, e a realidade é ela. Então eu vou respeitar também, que é o que você tem. E sim. vou informar. Claro que eu vou tirar a onda junto, porque é entretenimento, a gente quer dar umas risadas, a gente quer se divertir, colocar uma placa, por exemplo, 750 Ti, 2 GB de memória, mal da boot. Mas esses dias alguém foi lá e me deu oi na rua, me reconheceu e veio dizer, pô, vi teu vídeo, eu vi você jogando, fazendo uma live com a 750 Ti, comprei ela. Cara, puta, uma 750 Ti em 2022, que esse encontro foi no ano passado. Putz, cara, não era o que eu queria que ele comprasse. Eu realmente queria que ele tivesse uma placa muito mais potente que isso, mano. 750 Ti, essa sim briga pau a pau com o gráfico integrado ou perde. Uhum. Mas é a realidade do orçamento dele, é a realidade de como as coisas estão custando também ultimamente. Então, é uma merda, mas eu respeito. É, Pô, é a placa que vai fazer ele rodar o Destiny 2 que ele queria, não na qualidade que eu sonharia que ele rodasse. Isso que você falou é simplesmente a questão de você encarar a realidade, sabe? Eu tinha feito um Sim, vídeo um tempo atrás mostrando como montar um servidor utilizando um Core i5 da terceira geração. Pensei, olha, se você tem aí esse Core i5, você não vai comprar esse processador para fazer o sim, servidor. Se pô. você tem ele ali ao redor, você usa, porque já comprou, já está aí. E aí alguém comentou assim, não, mas esses Core i5 aí, eles são muito bons ainda, o meu aqui que é ruim, não sei o que era um processador ainda pior, né? Eu fiquei pensando assim, ok, tipo, você pode se colocar desse jeito, talvez, é muito mais humanas do que técnicas, para se sentir melhor, quem sabe? Mas o fato de você ter um processador ainda pior não faz daquele um processador bom para os dias de Uhum, hoje, claro. sim. que é o caso das placas aí. O fato de você só poder comprar ela, infelizmente, não vai fazer dela a melhor placa do mundo, É a melhor que você pode simples ter nesse assim. momento, né. Não E tem nada de errado com isso, né? Mas não vai mudar sim, a realidade. um ponto que eu acho que vale a pena a gente abordar também no meio dessa discussão toda, é que tem que ter um certo alinhamento de realidade às vezes, né, tipo, eu comecei a investir em hardware bom depois que eu comecei a trabalhar com edição de vídeo. Antes, quando eu trabalhava só com marketing, cara, eu me virava com o que eu tinha. Eu passei acho que uns 12 anos usando um Core 3 de segunda geração com 8 GB de RAM, de HD mecânico. E tava feliz da vida, cara, para abrir navegador, para editar uma foto no Photoshop de vez em quando, eu não precisava de mais do que isso.
Aí comecei Uhum. a trabalhar com edição de vídeo. A primeira vez que eu tentei abrir um editor de vídeo nessa máquina, meu, saiu uma chama vermelha de dentro do Core 3, assim, sabe? Parecia que ia exorcizar aquele PC. As ventoinhas, eu nunca tinha escutado aquilo. Eu falei, tá, talvez ele não esteja aguentando. O Core Talvez. 3 meteu, sabe o meme do sem tempo, irmão? O i3 virou pra você e bateu sem threads, irmão, sem threads. Não tinha como rodar isso aí, não. Pois é. E É, foi mas aí que eu começou, né? digo até com certo lugar de fala, porque o meu primeiro computador era defasado. Então, como eu tive um 486, eu tive ele em 94, ele já estava defasado, já tinha a linha Pentium já fazia um tempo. E eu lembro, para mim, quando eu vejo esse pessoal com hardware abaixo da especificação jogando, eu me identifico porque eu lembro de Age of Empires. O primeiro, quando eu joguei ainda no meu 486. E eu não fazia ideia, mas eu estava jogando o jogo em ritmo lento. Eu não estava jogando na velocidade normal do jogo por causa que o Age of Empires não tinha frame skip. Passando bem rapidinho só para essa parte técnica, tem games que se o seu PC não dá conta de fazer os quadros, ele simplesmente pula e ignora que não aconteceu. Tem jogo que ele só avança se o quadro é exibido. Aí o que acontece? Se sua máquina não tem performance para mostrar o quadro, o jogo fica em câmera lenta, porque as coisas não vão poder pular quadros para manter uma velocidade normal. Resultado, o meu jogo rodava em velocidade lenta e eu não sabia, porque o meu 486 lá fazia um quadro, fazia outro quadro, e o jogo desacelerou junto com isso. E um dia eu vi ele rodando normal, e aí eu descobri que eu joguei esse jogo errado por vários anos. Eu não sabia que ele era um jogo muito mais rápido. Eu, inclusive, achava ele meio lento. Era uma parte que eu achava entediante, mas é que eu não tinha percebido que o errado era eu que estava jogando num hardware que não estava sendo compatível com o jogo. Hum. Mas eu jogo Age of Empires até hoje. Foi importante para mim, mas era o que eu tinha na mão na época. Pô, acho que todo mundo tem uma história do tipo assim, né? Interrompemos a nossa programação para te lembrar que você pode economizar dinheiro utilizando o Finlink. O Finlink, que é um apoiador desse episódio, permite que você compartilhe o acesso de aplicativos específicos de servidores Linux para qualquer membro da sua equipe que estiver remoto. Então, ao invés de você dar um notebook completo, uma máquina super parruda para os membros da sua equipe que estão remotos, utilizando o Finlink, você pode fornecer uma máquina com muito mais eficiência energética e muito mais fácil de se carregar como um celular ou um tablet, e mesmo assim os seus colaboradores vão conseguir acessar o exato mesmo aplicativo que eles usariam dentro da rede da sua empresa. Então, acesse o link que vai estar na descrição desse episódio e entenda como o Finlink pode ajudar você a utilizar os seus recursos de maneira mais eficiente. E quando a gente fala de jogos, essa provavelmente é uma opinião que não é muito popular, mas, cara, jogos não é um hardware para jogo hoje mainstream, AAA, não é algo acessível, não é algo Uhum. popular, sabe? Já foi melhor. Já. Isso é para quem tem um grande poder aquisitivo ou para quem tem muita coragem de se endividar por anos a fio comprando um hardware novo. Porque esquece, cara. Provavelmente é muito mais custo-benefício se você quer só jogar ir para um console do que para o PC. Porque Uhum. a sobrevida e o liguei e joguei é muito mais É. provável de acontecer num console do que num PC. Vai além até do próprio hardware dos consoles, dos PCs, até tipo com serviços que você tem hoje em dia de assinatura, para você ter um catálogo de jogos para jogar ao invés de comprar um por um, tal. Realmente são momentos diferentes aí. E com o cloud gaming batendo a porta, né, com esse negócio se otimizando aí, talvez na próxima década a gente vai ter possibilidades diferentes além da que a gente está acostumado hoje em dia. Muito do que vocês fazem é gerar dado. Vocês geram muito dado com base nos hardwares que vocês testam e tal. E vocês têm um dos gráficos mais bonitos da internet, cara. Eu admiro muito quando eu entro no conteúdo de vocês, tem os gráficozinhos lá. Agora eles Uhum. têm umas interações, umas micro interações quando você clica nos gráficos e tal. Cara, como que é isso? É uma ferramenta de vocês que vocês desenvolveram? Como que é esse processo de traduzir Sim, esses dados, né, para informação? a gente parte de um recurso do Google, que agora eu esqueci qual é, mas como a arte é O organizada, Data Studio, será? eu acho que é, porque eu não mexo tão diretamente, é o Google Data Studio. A gente parte dele para fazer, mas é realmente só a parte estética, né? O motor por baixo aí é um desenvolvimento in-house, que é uma Uhum. ferramenta nossa de benchmarks, que é interna, é que na verdade ela vem evoluindo desde muito tempo. A gente usa já, porra, eu entrei na Adreno, ela já existia, isso é 2010, para gerar os gráficos.
E aí essa Uhum. ferramenta foi aos poucos sendo evoluída, mas é uma base de dados interna. A gente já quis fazer ela ser mais aberta das possibilidades, por exemplo, pessoas poderem cadastrar seus resultados. Mas é uma empreitada grande e aí a gente não, por enquanto, não está arriscando isso. Eu gosto Uhum. bastante dela, mas tem coisas que a gente ainda quer trabalhar nela até para melhorar. Eu queria que eles fossem ainda mais interativos. Eu queria poder tirar e pôr, por exemplo, componentes do gráfico. Hoje em dia eles ainda são estáticos, né? Eu escolhi, coloquei no artigo os gráficos em comparação, mas ele não. O usuário não pode tirar e pôr componentes que estão ali, Uhum. entendeu? Uhum. Que às vezes a gente fica naquela dicotomia entre colocar gráfico pra caramba e ser horrível de ler, colocar muitas barras, ou colocar poucas barras e às vezes o cara queria um outro produto no comparativo e ele não tem. Então, acho que uma referência disso para mim é, por exemplo, o Gamer Nexus, agora falando de gráficos no YouTube, né? Em vídeos. O gráfico deles tem coisas demais. Tem tipo 20 itens. E aí eu não consigo, as barras ficam muito É. pequenas, é muita informação e pouco espaço. A gente passou Uhum. por isso recentemente, até teve que reformular que a gente estava testando muitas distribuições para comparar entre elas, e É. distros Linux tem, né, você chuta uma moita, sai três, então a Ó, gente tinha um gráfico com umas 40 já, assim, se fosse querer é. montar, e aí não, simplesmente você não tem, sei lá, 5 minutos para deixar parado para a pessoa assimilar tudo o que aquilo significa. É porque o que eu faço? Normalmente no site tem mais, justamente pela natureza das duas coisas, no site a Uhum. gente põe mais comparações. A gente chega a ter 7, 8, 9 hardwares em exibição. No site a gente tem um teto de 6. Já cheguei a por 8, mas normalmente a gente põe 6 ou menos. Porque no vídeo realmente eu acho que tem que enxugar. É, Que exato. não dá para ficar pausando o vídeo para olhar gráfico no YouTube. Pô, sei lá, é informação demais para um vídeo. O cara quer ver mais, tá lá o link, vai lá no site, vê quantos hardwares quiser. Mas no YouTube, aí eu já tenho a lógica de, se é um vídeo, ele tem que ser mais palatável, aí reduzo para 4 normalmente na comparação. Uhum. É mais ou menos isso que a gente fez também. Tem que ser compreensível, né? A pessoa tem que bater o olho ali no Uhum. vídeo e aquilo fazer sentido de alguma forma, sem que ela tenha que pausar para ficar analisando necessariamente. É Sempre por vai aí. ter o pessoal que é entusiasta, tipo a gente, assim, que vai querer pausar o vídeo para olhar os detalhezinhos ali, mas no geral, a grande maioria do público quer só consumir aquela informação de maneira mais rápida, né? Então a gente tem que dosar mesmo. Eu É, realmente acho bem bacana, assim, o equilíbrio que normalmente vocês costumam dar nisso. eu queria que tivesse mais maleabilidade, mas isso a gente está trabalhando nisso, porque às vezes é um hardware que não é relevante para comparação. Por exemplo, sei lá, estou falando da 3080, placa high-end da geração anterior. Eu queria ver ela do lado da minha Radeon RX 560. Elas não têm nenhum motivo para estarem juntos no, no mesmo gráfico, exceto para esse cara que tem uma e queria ver a diferença entre as duas, entende? Uhum. É algo que a gente deve trabalhar no futuro. Eu espero que a gente tenha novidades. Legal. Passei muito por esse cenário porque eu tinha uma R9 380X da Gigabyte aqui. Fiquei anos com essa placa, sei lá, uns 8 anos com essa placa, mais ou menos. E às vezes, quando eu estava já pensando em migrar para uma placa nova, eu acabei migrando para uma 1650. Eu queria Uhum. comparar placas mais ou menos do ano em que eu estava, ali, 2018, É. 2019, com a minha, e era um inferno, porque quase nunca eu Não tem. conseguia. Quase É nunca difícil. tinha essa opção para Difícil. selecionar a R9 380X. Aí eu vi que vocês testaram recentemente o Steam Deck, você cometeu a heresia de instalar o Windows no Steam Deck, mas a gente não vai falar muito É, sobre dual isso boot, porque vai. Nem dual boot, vai. Eu instalei ele num pendrive no Windows To Go, só para poder desencaixar e manter a experiência padrão. Então, depois que eu tirei aquele pendrive, ele continua ali bonitinho rodando o SteamOS. quem não assistiu o vídeo pode ir lá dar uma conferida, porque ele tá maneiro assim, mas eu gostaria de, brincadeiras à parte, né? Pedir a sua opinião sincera e honestona a respeito do Steam Deck, depois de experienciar ele por um tempo. O que você Tá. achou dele enquanto hardware, realmente, e também como Sim. uma experiência para game em relação ao impacto no mercado, assim, o que você viu a respeito dele? Cara, ele é o caminho certo para o Linux Gaming, para fazer a plataforma gamer Linux decolar, é esse tipo de coisa. Não por exemplo, eu coloco lá por exemplo, fiz a análise dele, né? Aí colocam lá, não, mas se você instalar e abrir, sair do modo do SteamOS, né, que é o Big Picture do Steam, né, sair dele e ir para a interface que tem ali embaixo, Linux rodando, né, se não me engano é Arch Linux por baixo, É, mais ou menos basicamente. isso. E aí começar a seguir aqueles 20 tutoriais, você coloca EA Play nele, você coloca os jogos de outras plataformas, mas aí eu acho que ele perdeu o propósito, mano. Ele é um portátil. Eu não quero. Ah, Quer dizer, eu quero porque eu sou um idiota. A gente é esse tipo de idiota. A gente quer fuçar. Eu, com certeza, se eu usasse no meu uso pessoal o Steam Deck,
eu provavelmente usaria ele também como minha plataforma de trabalho em locomoção, usando o Linux que está por baixo dele. Mas, em geral, cara, a Valve está fazendo o caminho certo. É uma interface coesa, bonita, organizada. Eles estão fazendo os pulos necessários para games serem portados e rodar corretamente. Não é o usuário que tem que ir lá e pesquisar, que é a resposta mais esdrúxula que aparece nos comentários sobre Linux, sempre que eu faço na Drena, que é o famoso, foi preguiça. Ah, isso não funciona por preguiça sua. Não, mano, eu sei que eu consigo fazer funcionar. Eu brinco com Linux de vez em quando, eu mexo com essas coisas. Só que não é a realidade de 99,9% das pessoas. E se eu tiver que dizer para você que você vai ter que fazer esse tutorial para jogar esse jogo, a pessoa compra o Xbox Series S. Desde o começo. Não vai nem comprar o Real, Windows. real. Vai lá e compra a Série S e assina o Game Pass. E sabe o que eu vou dizer? Ela tá coberta de razão de fazer isso, ao invés de ficar dando esses pulos aí. Então, eu gosto do Steam Deck porque, para mim, ele tá no caminho certo. É esse o caminho que o Linux tem que seguir, o open source. Você tem um nome de peso ajudando a alavancar ele com o que importa, que é conteúdo. No fim do dia, mano, não importa que, olha só, eu fiz um software que ele faz, não vou chamar de emulador para não apanhar, mas ele faz todas as camadas de compatibilidades possíveis e imagináveis sem perder nada de performance. No fim do dia, o que importa é, tô jogando meu Zeldinha, ou tô aqui, Horizon Zero Dawn, redondo, voando. É isso que vai importar nessa ponta para descolar. Uhum. Eu acho que o Steam Deck faz bem. Tem vários jogos que no lançamento eu abro e tá rodando, e tá funcionando. É muito bom. Eu acho que ele entrega bem. É uma pena que ele tem pontos cegos ainda, que meio que foi o propósito do vídeo instalando Windows, que era mostrar aos os jogos que não estão rodando lá, eles agora rodando. Um Lost Ark, Cyberpunk ganhou bastante performance no Windows, então ele tá realmente não tá Eu vi, eu funcionando acho que tão foi quase 20 FPS de diferença, não? dá quase 50% de ganho, é muita coisa sendo perdida, mas ele foi meio que uma exceção. Os outros que eu consegui comparar performaram parecido até, exceto os que nem abriam. E aí, ironicamente, alguns jogos que rodavam no SteamOS não estão rodando em Windows. Eu não sei se é culpa de a gente estar usando a versão do Windows to Go. Isso é uma coisa que eu vou poder investigar mais para frente. Quando o SteamOS ganhar certinho o suporte do Dual Boot, daí eu vou lá, faço um Dual Boot bem bonitinho, ajeito até, coloco umas artes legal, assim, uns ícones maneiro. Não sei qual é o gerenciador de boot do SteamOS, mas eu já perdi tempo com os do Ubuntu e vou colocar até Provavelmente mudar você até o aí. papel de parede do bootloader. Não sei se vocês já perderam tempo com esse tipo de bobagem. Eu Já. escolhi até papel de parede para bootloader na vida. Então, eu gosto bastante, cara, do Steam Deck. Eu acho um hardware muito maneiro. Ele, de certa forma, resgata ideias boas da Valve que foram pro limbo, que é, por exemplo, o Steam Controller e os controles ali, aqueles touchpadzinhos. Resgatou isso. É legal, mas está num hardware morto. Então, legal ver ele ser transplantado para um hardware que ainda vai ganhar suporte no futuro. E pena que, assim, ele só tem limitações de performance, não adianta. Tem alguns jogos que não rodam tão legal nele, porque ele é um portátil. Ele opera em 15 watts de TDP. Então você tem que pôr tudo em HD no mínimo, mas vários games eu curti jogar nele. Uma limitação que eu vejo do Steam Deck, e acho que na verdade o que você acabou de falar só confirma isso, né? É que muita gente comparou o Steam Deck quando ele foi lançado com o Switch, que eu acho que é o Uhum. mais próximo que a gente tem hoje, ainda sendo vendido no mercado, dessa experiência que ele tenta entregar. A grande diferença que eu acho que conta a favor do Switch é que o jogo para Switch é feito para Switch. Ele é Sim. pensado para tudo aquilo. Enquanto o Steam Deck tá rodando um jogo de PC num hardware muito capado, com aspas gigantescas, porque pro Sim. tamanho que ele tem, ele é um monstrinho em termos de performance, mas não dá para comparar com um jogo que é feito para rodar com uma, sei lá, uma 3080 em mente e você rodar num negocinho e tá rodando, né? Esse é o momento que brilha o Steam Deck, e a Valve tem ideias boas que é os jogos, além de ganhar o certificado roda no Steam Deck, ganhar presets gráficos. Ó, a gente montou esse preset, nesse preset o jogo roda legal. Esse é o momento que ele brilha. Então, por exemplo, o Cyberpunk tem um modo que se chama Steam Deck dentro dele. Eu não usei naquele vídeo de comparação porque eu queria rodar o benchmark e eu queria fazer os ajustes para ter os mesmos critérios. Mas tem um modo Steam Deck, que inclusive ele usa resolução dinâmica, por exemplo. Então, aí o teste vai para as cucuias, se você fica usando isso aí. Mas ele tem um modo Steam Deck, e vários jogos vão ter o modo Steam Deck automatizado. Isso aí, para mim, é perfeito. Já ajusta dentro da realidade gráfica que ele aguenta. Dá para ver que a Valve realmente pensou muito na experiência que queria entregar para os clientes, né, para os usuários ali do negócio, sendo que ele é uma coisa meio que pronta, realmente, com essa pegada de, olha, comprei, abri, liguei, tá funcionando, e o legal é que você pode usar os jogos que você já comprou,
requer que você compre novamente, esse é um ponto positivo. Mas ao mesmo tempo aí eu me lembrei do vídeo sobre o Steve Jobs que a gente fez recentemente sobre aquela cultura de criação de produtos e desenvolvimento, que era justamente nessa tocada, assim, não é aquilo de vamos ver que tecnologia maravilhosa a gente tem aqui e ver como que a gente pode fazer os usuários se apaixonarem por ela. Era mais, não, vamos ver o que a gente quer fazer e a gente desenvolve a tecnologia para atender esse público, assim. Eu acho que a Valve acertou muito no hardware que colocou mesmo. Eles não foram Sim, audaciosos demais, não, vamos colocar aqui um monitor, uma tela de altíssima resolução, porque vai ficar bonito, porque vai vender mais e tal, e aí não ia performar tão bem daqui a pouco. Foram humildes onde deveriam ser, e para uma primeira sim. geração, acho que tá show, né? Vamos ver como é que serão as próximas aí, provavelmente não deve parar nessa. Isso sem falar também na a Valve e o conflito dela com a Microsoft, né? Desde que a Microsoft, que visivelmente sonhava em ter um modelo de negócio mais parecido com a Apple e empurrar as coisas para a loja deles, o que sinto muito, filhão, mas agora não vai dar mais não. Nessa altura ninguém quer ter um PC Windows para ter que só comprar as coisas na Windows Store. Não é mais a lógica da sua comunidade, não tem como mudar. Mas a Valve sentiu essa pressão também da Windows Store e ficou aquela coisa do tipo, acho melhor eu não depender da Microsoft. Desde então, ela tem dado seus pulos no open source e em sistemas baseados em Linux, com agora eu diria seu maior sucesso com o Steam Deck. Mas Sim. tentou as Steam Machines, essas Uhum. assombrações que desapareceram aí. Eu gostaria muito de ver agora o Steam Deck puxar um desenvolvimento mais intensivo da Valve em uma distro Linux deles. Em dizer, além do branding em torno do Steam Deck, a gente tem o SteamOS 3. E esse é o sistema operacional de quem quer jogar numa máquina e não quer instalar Windows. Eu gostaria muito de ver esse processo acontecer, e ele, de certa forma, não era difícil de acontecer quando você já cria uma base em cima do Steam Deck, né? Primeiro você fez Uhum. isso com um único hardware, que você tem total controle, depois você começa a ampliar para um ecossistema maior. Seria interessante ver, eu gostaria de ver isso acontecer. Eu acho que seria muito bom para a comunidade de open source ver isso rolar. É possível, né? É difícil dizer até que ponto você ter um hardware específico e fechadinho, como é o caso do Steam Deck, influencia no resultado que você vai ter na entrega desse sistema operacional, né, para o público em Uhum. geral e tal. Talvez eles estejam justamente retendo tanto essa ISO do SteamOS 3 baseado em Arch que eles usam no Steam Deck na ISO para PC, apesar de já ter versões comunitários que pegaram o código-fonte e fizeram uma ISO, a gente até mostrou no canal lá. Apesar disso acontecer, eu acho que é por isso que eles estão segurando. É tipo, não, vamos garantir que quando a gente lançar, ao menos o pessoal vai ter, no mínimo, uma boa experiência, porque senão pode acabar manchando o próprio nome que eles conseguiram criar com o SteelOS. Deve ser uma preocupação aí constante. Eu imagino que quando o leão sair da jaula, assim, vai ter uma resposta mista da comunidade. Porque a partir do momento que a Valve divulgar um sistema assim, cara, é o sistema do SteamOS. É o SteamOS, eles desenvolvem Uhum. pensando numa experiência específica. E o mindset mais comum da comunidade Linux é: eu quero pegar isso aqui, quero desmontar ele, montar com as peças que eu quero para ficar do formato parecido e tem que funcionar do mesmo jeito. E se não funcionar, a culpa é de quem fez o sistema, não a minha que Exato, e se desmontou não tudo e funcionar, montou. a culpa é da Valve. Eles vão tirar o KDE do SteamOS, vão botar XFCE ou Gnome e vão falar, pô, mas quebrou o Big Picture. Ô, Valve, que porcaria é o Big Picture. Não, meu amigo, você mudou a experiência, sabe? É. Então, eu tenho um pouco de medo, assim, eu adoraria poder instalar isso num PC para ter lá na minha sala, ligado na minha TV lá, que é maiorzinha, de 40 polegadas e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que eu vou sentir um gelinho na espinha, sabe? O dia que eu ver assim a Uhum. notícia, ó, ISO do SteamOS disponível para download, porque eu sei que vai aparecer umas perguntas assim que É um nicho de usuários bem diferente, assim, porque quem usa Linux, escolheu usar Linux meio que conscientemente, pode até não fazer isso com muita frequência, mas no fundo gosta dessa coisa de poder modificar as coisas e essa transparência de você entender o que o sistema está fazendo contigo, se ele está pegando dados do seu computador de alguma forma ou não. Isso é muito Uhum. legal, inegavelmente. Mas não é esse tipo de coisa que os consumidores regulares buscam. Você não vê as pessoas comprando celular Android e pensando, nossa, agora estou usando Linux. Tá, mas não tá pensando nisso. E o pessoal do Steam Deck também estão comprando um portátil da Valve para jogar Sim. os clássicos lá da Valve, de repente vai jogar o Portal, o portátil, né, ou Uhum. alguma coisa do gênero e não tá pensando o que tá por baixo necessariamente. Quando vai ver um Linux, pensa, ah, legal.
vou jogar, vou continuar jogando aqui, mas não necessariamente vai explorar a fundo esse caminho. Não, O pessoal tem que ter essa noção, né, que é a diferença. Sim, eu concordo plenamente. O público do Steam Deck não vai ter essa mentalidade, mas quem baixar a ISO para instalar no PC, uma parcela significativa eu acredito que vai Ah, ter. É sim. com esses Não, caras que eu tô preocupado. isso é uma coisa que eu falo sempre. Se você é o tipo de pessoa que formata o seu computador, você já está um passinho na frente, no mínimo, de Uhum. 99% da população. Se você é do tipo que eu instalo meu próprio sistema operacional, você É. já faz parte Eu, do eu, grupo diferente. eu cresço meu SO de forma orgânica, entendeu? Eu vou lá, eu pego só pendrive orgânico, eu não ponho aditivos. A minha ISO é lisinha, é bonitinha. É tipo isso. É. É isso, é isso. Isso vale para qualquer um, para a galera do Windows aí também. Eu vi que vocês fizeram um vídeo recentemente mostrando como formata o computador, que é aquele tipo de conteúdo de Aham. base, né? É Sim. impressionante o quanto de pessoas não sabem fazer esse tipo de coisa, não tem ideia de como esse tipo de coisa funciona. E quando a gente tá aí na nossa bolha social, onde todo mundo que a gente conversa sabe fazer isso, parece que todo mundo sabe, mas é um conhecimento ainda não tão difundido quanto parece. A palavra sistema operacional fazer sentido já é um diferencial e tanto para uma pessoa. A maior parte das pessoas nem cogitam sistema operacional. Ele só quer a interface humano-máquina e deu. O que tiver entre vocês dois, ele não liga. Ele só quer que quando ele aperte o botão, faça o blip que ele precisa. Né? E, de novo, a gente, às vezes, a gente da área de TI, a gente é meio mala. Porque, no fundo, não importa. A gente gosta disso, então a gente dá um super valor para esse negócio. Mas é que nem aquele cara que é super entusiasta de um esporte que você não liga, e quando ele fala, ele dá aquele ar de importância para tudo que ele está discutindo, e eu sempre digo, mano, eu não entendo. Isso é seu esporte, futebol americano, um abraço para todo mundo que entende isso. Eu não entendo isso. Eu entendo quando você valoriza, você acha maneiro, mas eu não ligo. E é a mesma coisa para alguém que quer, eu quero só escrever o meu texto. Para de me encher o saco que tem que instalar o LibreOffice, porque eu não ligo se ele é open source ou eu não devia usar o Word, entendeu? Eu quero só escrever meu texto e exportar em PDF. Concordo. Aliás, esse do esporte me lembrou que uma vez eu meio que ofendi sem querer uma pessoa que adorava muito rugby. Ele me mostrou, tipo, um negócio assim, eu fiquei, mas gente, é um monte de gente se agarrando, rolando na lama, o que tá acontecendo aqui? Isso não parecia um esporte pra mim. Não, rugby a gente tem que respeitar, porque a quantidade de equipamento que eles estão usando para a quantidade de porrada que eles estão tomando, eu respeito, inclusive, por autodefesa. Porque se eu ofender alguém do rugby, eu não tenho condições de me defender. Uma coisa que eu queria te perguntar ainda antes da gente encerrar o papo sobre o Steam Deck tipo, cara, eu tenho mãos grandes. Eu nunca consegui ter uma visibilidade assim da proporção para você. Mas o que você achou assim dessa pegada dele assim? Banana para escala. Não, eu não tenho uma banana aqui. Mas... tá. Steam Deck, eu acho que inclusive mãos grandes é um ponto em favor, tá? Porque ele é muito grande. Ele é um dispositivo grande, tá? Por exemplo, se eu coloco na frente dele o controle do Xbox, você já percebe que o rolê é grande. Mesmo versus um Switch meio que cabe dentro dele também. Ele é um dispositivo que pessoas com mão pequena têm mais dificuldade de usar. Ele, inclusive, para o meu uso, eu acho ele mais confortável que o Switch. Porque também, em casa eu tenho o Switch, eu jogo bastante nele e ele é um pouquinho pequeno. E o Steam Deck, que se você for ver, ele está encaixando bem certo no fim da minha mão. Então, só que eu tenho uma mão comprida. Então, ter mãos grandes é um ponto em favor para quem está cogitando o Steam Deck. Ele tem mais chance de ser ergonômico e confortável se você tiver mãos compridas. Galera com mãozinha menorzinha, ele é meio pesado. Você acabou de tirar um peso da minha consciência, porque eu tô namorando achar alguém para trazer o Steam Deck para mim dos Estados Unidos. Tem algumas empresas que estão começando a também vender localmente ele. Eles fazem a importação. Tem empresas que fazem também a importação de forma oficial, elas fazem todo o processo para você. E a outra opção, a maior parte das opções envolve trazer de fora, mas já tem gente dando garantia local. Então isso também já reduz o impeditivo, porque a gente sabe que a Valve não vai trazer isso nem a soco para o Brasil. Eu vi que vocês colocaram o link na descrição de uma empresa lá que tá fazendo esse serviço. Aparentemente, vocês pegaram por lá mesmo? Ou foi de outra forma? Não, essa unidade a gente tem faz mais tempo. Essa unidade já está aqui já faz alguns meses. É que a gente fez um conteúdo original, quando ele foi lançado, foi via... acho que via Zip4Me, se não me engano. Isso que eu ia perguntar, se vocês tinham importado, se alguém tinha ido buscar lá mesmo. Não, essa foi uma unidade que a gente importou, mas, e que eu comentei, já tem algumas empresas que já fazem todo o processo de trâmite, o treco já está no Brasil. Na verdade, você compra deles, então também já ajuda. Então, acho que ter 3 meses de garantia.
Então já dá uma segurança extra, porque importar você já fica todo assustado. É um dispositivo caro, né? Falando nisso, pelo preço, né? Você acha que ele se coloca. Claro que a Valve não trouxe para o Brasil oficialmente, o dólar é sempre aquela loucura há muito tempo já. Mas você acha que, assim, em termos de preço, ele é condizente com o que ele oferta ou ele é um pouco acima do que o brasileiro. Claro, acima do que o brasileiro gostaria de pagar, com certeza, né? Mas tipo, Sempre. ele é muito mais alto do que o esperado? Ou você acha que ele está em conta, digamos assim? Cara, da realidade do PC, se você olha as specs deles e o hardware que ele tá ali, ele custa o que você esperaria dele. Ele é caro, ele é um dispositivo bastante caro. Ele não tem condições de brigar com, por exemplo, um Nintendo Switch, que tem hardware mais leve e tem a Nintendo preocupada em fazer grana na ponta do software depois. Eles não estão preocupados em fazer grana com o hardware. O Steam Deck não, ele precisa se pagar, porque a Valve não vai fazer, não tá pensando em, olha, pessoal comprando na minha loja lá no futuro. Não é o modelo de negócio que eles estão focando. Ele é caro só para quem tem dinheiro. Resumindo, ele não faz sentido para outros perfis de consumidor. Tem galera aí que teve, sei lá, em vários momentos vai fazer mais sentido você comprar um notebook gamer de entrada do que comprar o Steam Deck. Se você quer portabilidade, game com portabilidade. Não tão portátil quanto ele, mas é que realmente o custo é muito elevado. Ele é um dispositivo para entusiasta, para galera que tem grana, que é o oposto do que eu falei anteriormente em outro bloco. Ao mesmo tempo que eu tenho na minha mente que tem uma galera ferrada e a 750 Ti é o que cabe no seu orçamento mensal, eu sei que o Adrena tem um público entusiasta e a galera que quer ver o que há de melhor. Alguns, pelo efeito TV de cachorro, né? Fica olhando só as galinhas lá girando, mas o cachorro nunca vai pegar ela. Mas ele quer ver, e eu também entendo que o meu conteúdo tem esse papel da pessoa conhecer o que há de melhor, mesmo que não possa adquirir. Assim como eu sei que tem um nicho que tem muita grana e eu vou ter o conteúdo para ele entender se ele deve comprar um dispositivo ou não. Se você tem grana para um caramba, o Steam Deck é muito maneiro. Eu cogitaria ter um Steam Deck, realmente, assim. Você, tipo, pô, eu quero um dispositivo que eu quero me dar um mimo, eu quero me dar um treco maneiro. E, o que eu ia fuçar, primeiro jogando normal com ele na sua SteamOS tradicional, e mais a cara que eu ia gastar depois usando um dock, abrindo a interface lá embaixo e transformando ele numa estaçãozinha de trabalho móvel, é um mimo que eu compraria para mim. Mas não recomendo, para menos que você tenha realmente um orçamento doméstico que não vai ficar complicado por causa disso. Aqui no Claro. Geocache a gente tem um termo que a gente usa com alguma frequência, que é ter mais dinheiro do que bom senso. Uma coisa que eles não podem incluir no marketing, claro, mas que tem um grande potencial dentro do Steam Deck, são os emuladores, né? O gráfico que ele tem mais performance que um desktop com 5600G, né? Um Ryzen 5 5600G, que a gente chama o PC da crise da Adrenaline, que é o codinome que a gente deu para ele, porque é o cara que não consegue nem ter uma placa de vídeo para jogar. Ele performa normalmente melhor que esse PC da crise, que é como a gente chama, que é uma performance legal, cara. Ele roda até lançamentos recentes em baixa qualidade, então obviamente que ele vai rodar games um pouco mais antigos com uma boa qualidade, mesmo considerando o detrimento da emulação. E tem muita gente que é entusiasta nesse segmento, né? Eu gosto também de jogos antigos e tal, assim, apesar de não jogar tanto quanto eu gostaria. Eu acho que ele tem um apelo bem forte para essa galera, assim, que quer alguma coisa portátil e esse tipo de jogo se encaixa bem com essa proposta e tal. Não sei se vale a pena pagar tanto por isso, mas daí cada um julga, né? Aí você vai ter também bastante dispositivos, talvez com hardware um pouco mais leve, dependendo do que você quer emular, né? Se você quer emular Claro. Teve o seu plataformas mais smartphone antigas. e um controle, né? Talvez faz muito mais sentido você comprar um controle legal, pôr no seu celular, que tem uma tela melhor que a do Steam Deck, né? Você provavelmente vai ter uma Super AMOLED, então vai ter uma resolução mais alta, vai ter cores mais vivas, então no fim das contas você só não vai ter um display tão grande, quer dizer, tem uns celulares que estão quase brigando com o Steam Deck, tão gigantes, mas Sim. no fim das contas eu miraria mais em realmente emular num smartphone, do que necessariamente só para isso. Só que pode fazer um emulador, pode jogar games atuais, e roda um Linux por baixo, que você pode inventar onda, aí é só o Steam Deck que vai fazer toda essa loucura junto. No Steam Deck dá para você rodar o Game Pass também, né? Então, dá para ofender praticamente todo mundo, todas as comunidades gamer você consegue ofender com o Steam Deck. Uma coisa que eu não vi, se vocês testaram, mas vocês não chegaram a testar ele com dock ainda. Não com o dock oficial da Valve. A gente colocou um dock USB tipo C, genérico, e que funcionou, se eu não me engano, no modelo da Baseus, que tem lá dois USB, mais um HDMI, mais um Ethernet, mais o Diaba 4. Funciona, a Valve é bem aberta nisso, ele tem a conectividade super tranquila. Então, se você ligar qualquer dongle USB com alguma coisa na outra ponta vai funcionar. Que foi como a gente testou no vídeo, inclusive. As capturas que a gente fez dele foi via um dongle
da Baseus, que vai conectar. Acho que, Eu acho que eu preciso chegar nesse ponto de não ter que fazer a contabilidade no final de semana. cara, é tenso, mano. É mais de 4.000, né? A enganação do modelo de 64 GB, na minha opinião. Não devia nem existir. Tem dispositivos que tem. O iPhone também já fez essa merda de colocar uma quantidade inicial que claramente não devia existir. Em armazenamentos que não deviam ser, não são compatíveis com o uso que você vai fazer. Eu acho 64 GB incompatível com o Steam Deck. Ele não é um dispositivo para ter 64 gigabytes. Ainda Não é mais aceitável. considerando o jogo de PC e tal, né? Que é sempre gigante. Mas É, o preço do seguinte é quanto? Deixa eu ver. Ele escalona rápido, cara. Ele fica bem caro rápido. Dá vontade de comprar o barato e pôr um SSD maior. Que eu acho que eu acabo indicando, porque vendo os vídeos de desmontagem dele não é difícil. existe talvez um pequeno motivo que possa justificar um hardware mais limitado, assim, de 64 gigas, que é se você não joga AAA, se você joga indies, tipo esses títulos que a gente falou agora, vai. Esses games até você vai ter games de 8 GB, 6 GB, Ori. Mas mesmo assim, acho que a pior coisa Plataformas, que mas você pode querer, assim, é você ter que ficar pensando, meu jogo cabe aqui, vou ter que desinstalar alguma coisa para É poder instalar. frustrante. Isso não é, sem dúvida, não é Mas bacana, né? não é horroroso se você comprar um bom micro SD e usar o micro SD dele. Tem vários games que até vão rodar legal. Uhum. Mas a experiência aí, assim, aí até é aceitável. Eu, por exemplo, também uso meu Switch assim, com micro SD, vários jogos ali. Mas no mundo ideal, você tá usando o armazenamento interno super rápido, né? Eu acho que eles queriam, tipo, ter um preço que pudesse ficar na margem de algum console, sabe? Para poder dizer, olha, começa aqui e tal, essa experiência base. É mais pelo preço do que pela experiência, definitivamente. Não tem nem o que argumentar, 64 GB. Provavelmente. Nenhum PC que você vai comprar vai ter isso, menos que seja, sei lá, um Chromebook da vida, alguma Não, coisa o notebook assim. mais chulé vai ter 128 GB hoje. é o lance do alinhamento de expectativa, né? Não tem jeito. Dependendo do que você gosta, você simplesmente não pode, entre aspas, gigantesca, ter um determinado tipo de hardware. Tipo, você falou agora, você joga um COD, alguma coisa assim. Meu amigo, se você joga um COD, você não pode ter um SSD de 128 GB. É, Não vai dar certo. Não vai funcionar, entendeu? Não. Então, se você joga COD, você não, o atual, né, que é o multiplayer mais famoso agora, você não pode usar Linux, no caso, né, porque ele não roda ainda, até onde eu saiba. Tá até mais confuso hoje em dia, porque o mesmo anti-cheat funciona em alguns jogos e outros não, porque agora depende do desenvolvedor do jogo fazer alguma coisa, dizer, tipo, ok, pode rodar e tal, do que a própria tecnologia do anti-cheat suportar. Isso até 2 anos atrás não era verdade. Usava anti-cheat já era um problema. Agora já está amaciando mais. Provavelmente no futuro essas coisas devam também. alinhar melhor, né? Eu Provavelmente. espero que sim, porque hoje tá até uma bagunça, né? Por exemplo, Elden Ring e Rainbow Six Siege, os dois usam o mesmo anti-cheat, se eu não me engano, mas um funciona e o outro não no Steam Deck. É esse o caso, exato. É O esse tipo de Apex bagunça. Legends, por exemplo, funciona, mas PUBG não. Que esse foi um dos motivos que me levou a jogar Apex Legends, né? Porque ele funciona na minha máquina aqui. Tem aquele usuário, tipo, você assim, que, ok, eu vou jogar para me divertir um pouco no final do dia, preciso dar uma relaxada, deixa eu ver o que eu tenho aqui e vou jogar alguma coisinha. Tem aquele usuário que é o cracudo naquele jogo, sabe? Aí se não roda, já é um deal breaker. Aí esquece. Esse é um fato. Eu passei dessa fase, eu não tenho mais idade, né, pra ser assim hardcore de um determinado jogo. Eu tive minha fase com America's Army muitos anos atrás. Jogava America's Army 3.8, deu 2.8 na Eu verdade. lembro dele, mas não cheguei a jogar esse aí. Não, eu joguei. Ah, cara, eu vou entregar a idade agora, porque naquela época não existia nem campeonato online, né, cara? Esse cenário gamer, não tinha competitivo, cara. Era assim, ó, ô negada, vamos fazer aqui um campeonatinho aqui, junta seu squad aí, Na junta outro LAN, squad aqui, entra aqui nesse servidor usando Hamashi, aí tinha lá, cara, Nossa 40 nego senhora. pendurado no Hamashi lá, jogando. Só de ouvir Hamashi chega a me dar corre um calafrio no nuco. Hamashi, para você que não sabe que idioma a gente tá falando, seria tipo uma VPN, vamos dizer, hoje em dia. Você criava uma rede privada onde todo mundo se conectava mesmo à distância para poder jogar jogos como se fossem LAN. Que LAN é outra palavra do período Cretáceo, quando existia dinossauros e pessoas que estavam na mesma rede local jogando. A gente se reunia para jogar. Sim, sim. Esses dias eu me dei conta do quanto a galera que joga games online assim sabe sobre aspectos de rede, protocolos, sem saber. Fala sobre ping, fala sobre latência, fala sobre um monte de coisa assim, Sim. mas não realmente parou para pensar o que é aquilo dentro de uma topologia de rede de verdade, um negócio do gênero.
pode ser a porta de estudo aí para muita gente. Se você tem Fica a curiosidade por dica. que seu jogo laga, vai dar uma pesquisada que você vai achar muita coisa interessante. Às vezes a gente está tão preocupado, a gente até falei isso agora há pouco, né, em extrair ali os 1% que parece que está sendo sonegado pela nossa placa, que a experiência vai para o espaço, né, cara? Pô, eu chorava aqui com a minha R9 380X para jogar em 1080p. Na maioria das vezes eu jogava em 720. Jogava, consegui me Sim, divertir. Depois troquei para 1650. Aí o Full HD ficou mais confortável, ainda com algumas concessões, mas ficou agradável. sim. Aí agora eu tô com uma 3060 Ti, eu tô felizão aqui no Quad HD. Ah, porra. Ó, tô jogando Quad HD aqui dando Ah, risada. o pai tá top, né? Pô, 3060 Ti pra alguém ver de uma 1650, você taca Quad HD, põe tudo no Ultra e só põe rodar, né? Cara, eu me lembro quando eu comprei a 3060 e eu montei todo o setup assim, eu falei, o que que eu vou testar? O que que eu vou testar? Aí, tipo, um dos meus jogos preferidos é o No Man's Sky. Aí eu entrei lá no No Man's Hum. Sky, fiz assim, ó, fechei o olho, pá, 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 tudo no máximo. Vamos ver se roda. Aí ele abriu o jogo, não, carregou, foi de boaça, assim, abriu tudo, carregou o mundo, fez todo aquele build que ele faz de carregar o cenário, que é todo dinâmico. Aí eu lembro que eu encostei assim na cadeira, fiquei só admirando, eu nem joguei, eu fiquei uns 5 minutos só olhando pra tela, assim, porque é uma experiência totalmente diferente. Às vezes a gente comenta, mas quando você está acostumado com 720p ou com 1080p e você vai para uma resolução maior, cara, é um choque. Jogar em Quad HD, jogar em 4K é uma experiência totalmente diferente. Tem jogos que não faz diferença, mas você pega jogos que tem um gráfico mais elaborado, tipo No Man's Sky, uns FPS mais modernos, né, um Battlefield, Cyberpunk especificamente também, que são eles têm mais esse foco em trazer essa experiência visual também. Cara, depois você volta para 1080p, você fica assim, caramba, parece que tá faltando alguma coisa aqui. O problema é se acostumar mal, mano. Quanta coisa eu tive que trocar lá em casa por causa do Adriano, vocês não fazem ideia, mano. O mundo dos 60 Hz estava ótimo para mim, até eu ver um monte de monitor de 120, 140, 240 Hz. Aí eu ia jogar em casa, achava meu monitor de 75 Hz ruim. Ah, droga. Se economizar, se acostumar com algo melhor, é uma merda. Qual que é o teu setup em casa? Hoje eu tenho jogado numa tela da Samsung, o Odyssey modelo, acho que é o G5, se eu não me engano, é o modelo ultra-wide de Quad HD, 165 Hz, e uma segunda tela secundária para coisas. Pode ser aquele curvo ou não? É o curvo, é o ultra-wide curvo. É o modelo, ele tem um... O problema dele é que ele tem um painelzinho meio mequetrefe, assim, meio sem vergonha. Tem bastante ghosting e tal, as cores são meio lavadinhas, assim. Normalmente a gente espera uma qualidade de display melhor por parte da Samsung. Mas taxa de atualização alta e resolução alta realmente são duas coisas que são muito boas. Eu tenho muita área de tela para trabalhar. E na parte de setup, hoje eu estou usando um Ryzen 9, o 3900 XT, como processador, e a placa de vídeo, o que estou usando no momento é uma RTX 3080. É um setup que dá pai tá patrão. Quantas polegadas é o monitor? Ele é 34. É aquele que você senta no cockpit praticamente, assim. Ele é maneiro. Ele, cara, assim, é o que eu recomendo. Se me perguntam os monitor que eu recomendo para jogar, meu favorito é a experiência do 34 Ultra-Wide curvo. É o que eu acho mais maneiro. É alguém mais de olho em imersão do que necessariamente a galera jogando em Full HD com foco em competitivo, por exemplo. Sim. Eu prefiro mais esse formato cinema, né? Esse G5 que você falou, ele já é um modelo um pouco mais antigo, né? Ele está desatualizado até na tecnologia do display, principalmente, né? Agora a gente já tem display com nanocell, tem display com outras tecnologias que são bem mais interessantes que a que eu tenho disponível no meu. A numeração tem que cuidar que às vezes ela tem a ver mais com o tamanho do que com a geração também. Então, às vezes é porque o G9 tem o Neo QLED e tem o G9 que não é QLED. E aí eles têm diferenças de geração, mas ambos são aquele 31:9. Esse sim é o cockpit. Você estava falando aí, esse sim é o... Meu Deus, super... Chega, sendo sincero, é estranho de usar. De tão grande que ele é. À primeira vista é... Tipo quando você troca de óculos, você estranha a curvatura da lente, ele é uma tela que é tão grande que dá esse efeito também. Mas eu acho um pouco esquisito. Acho ele maneiro pra caramba, testaria sem dúvida nenhuma, mas tendo a possibilidade de trocar por outros, eu não sei se eu ficaria, porque eu não gosto muito da sensação de que, primeiro, para ver tudo, eu precisaria ficar um pouco mais distante, né, pra você ter uma noção do todo. E ele não é pensado para usar assim, né, ele é pensado para te dar imersão. E eu não gosto de ficar olhando para os lados, assim.
Muito, É, sabe? Pra ele jogar é deve como ser trabalhar super com. legal, mas pra trabalhar não sei Sim. se tanto. Ele é tipo duas telas duas telas lado a lado, 16:9, né? Então você tá, tipo, olha para uma tela, olha para outra, olha para uma tela, olha para outra, tem um giro de cabeça. Eu prefiro realmente o ultra wide central e um segundo monitor acima. Eu tenho um segundo 16:9 que tá um nível acima do resto do setup. Eu tenho um Quad HD de. Agora eu tô na dúvida se é de 30 ou se é de 28. Da MSI, que Uhum. é de 165 Hz, que é o principal, tá aqui na minha frente, e tenho duas telas pequenininhas aqui do lado, que eu uso para espalhar as coisas, né? E, Sim. cara, é a melhor coisa do mundo, cara. Para quem precisa de produtividade e não quer ficar abrindo e fechando o programa, você ter mais de um espaço de tela para você utilizar é muito prático. Mas isso é uma coisa importante até para como a cabeça funciona, né? Como a mente. A gente compartimentaliza as coisas. Então, você ter telas diferentes, você meio que pensa, essa tela da esquerda é para tal coisa, e você compartimentaliza isso, que às vezes, quando você tem um único monitor e você tem que usar recursos de software para dividir as coisas, talvez não funcione tão bem. É esquisito, mas eu já vi gente não se adaptar com monitores 21:9 ou até esses 32:9, porque não, ele realmente precisa que sejam telas separadas e tenham coisas divididas. E nesse setup aí que você descreveu pra gente que games você costuma jogar, o que você tá fazendo ultimamente aí? Então, eu muito corro por games que a gente está testando no Adrena, então, normalmente algum lançamento mais recente que a gente está de olho e tal. E por hobby mesmo, eu tenho jogado mais Fortnite e Rainbow Six Siege, dependendo do quanto eu quero tryhardar, né? Quanto eu quero me esforçar. Então, Fortnite mais for fun, e quando eu quero me estressar um pouquinho mais, um Rainbow Six. Ainda não caí numa droga mais pesada, tipo Dota ou algo assim, mas quando eu quero me irritar um pouquinho numa ranqueada, eu jogo um Rainbow Six Siege. Não sei se já te aconteceu, se você já se sentiu assim alguma vez, mas compartilho o que aconteceu comigo, né? Na época que eu fazia mais live jogando, especialmente na Twitch, ah, jogar começou a parecer trabalho demais, sabe? Ah, faz E tempo. aí você começa a perder a vontade, simplesmente você não se diverte mais tanto e tal. Aconteceu com você isso já alguma vez? Por conta da natureza da cobertura do Adrena, o pessoal não está tão interessado se eu estou gostando do jogo ou não, muitas vezes. Tá? O pessoal está procurando qual hardware precisa para rodar o jogo, placa de vídeo, processador, quer saber os gráficos, quer saber tecnologias que estão ali disponíveis. Então eu gasto muito tempo no menu e olhando textura na parede, e não tanto quanto eu gostaria, às vezes, jogando. Eu sinto um pouco esse peso do trabalho, mas ainda não cheguei do nível de tipo, hoje eu não quero jogar. Quando acontece é só porque eu tô cansado realmente, eu passei já Uhum. muito tempo na frente do computador, acabo não jogando quando eu gostaria. Mas comigo ainda não aconteceu. Mas eu também não faço tantas lives. Se for ver de jogar mesmo, tinha uma época que eu até tava jogando Dark Souls em live e tudo mais, aí realmente às vezes pesava, às vezes dava pra sentir que era trabalho, que faz parte, né? Visto de fora sempre parece maneiro, mas você vai conversar com qualquer atleta profissional aí de CS, por exemplo, ele vai dizer, mano, isso aqui é trabalho, é 8 horas. Né? É igual ao cara lá, qualquer outra profissão vai ter. É maneiro, você pode até gostar do game, mas ainda assim é trabalho. Hoje eu acho que eu consegui me conectar de novo com os jogos, assim, para trazer eles para uma rotina um pouco mais frequente e tal. Que eu sempre, conforme eu fui envelhecendo, eu sempre lembrava de uma briga que eu tive com a minha mãe quando eu era criança, com o meu Polystation. Não sei se você conheceu esse aí. Grande clássico. Que ela, a volta e meia, dizia que não era para jogar tanto, que isso não era vida, que não sei o que lá, né? E que era Não, só ela uma sabia. fase, um negócio do gênero. E eu lembro de dizer para ela que quando eu fosse velho eu ia continuar jogando do mesmo jeito. Claro, a vida, né, às vezes coloca obstáculos no seu caminho, mas eu tô tentando cumprir a promessa que eu fiz quando criança agora, continuar jogando um pouco, pelo menos. Eu acho que essa é uma das maiores desilusões que a gente tem quando você gosta de tecnologia e você se torna um adulto que pode finalmente pagar pelos hardwares que você gostaria de ter e tal. Que quanto mais poder aquisitivo você tem para poder comprar essas coisas, normalmente menos tempo a gente tem para jogar efetivamente, né? Bons tempos. Sim. Você tinha consoles também quando criança, Diego? Eu cheguei a ter. Então, eu fui um jogador de PC por muitos anos. Primeiro com 486, depois eu tive um Pentium 3. Aí eu fui ter meu primeiro videogame, de novo tardio. PlayStation 2 já estava quase saindo, e aí eu fui ter o meu PlayStation 1, que foi meu único console por muito tempo. Então eu tive um hiato aí de games que eu fiquei da era do PlayStation 1 até praticamente eu entrando no Adrena, em que eu só jogava uma coisa ou outra que o meu PC da época rodasse. Tanto que eu tenho umas lacunas, eu joguei muito Resident Evil 1, 2 e 3, o 4 todo mundo fala pra caramba dele, né, que tá vindo o remake,
Eu não joguei o 4, porque eu não tinha um Play 2 e Só nenhuma chance plataforma agora, nessa então, época. de Então, conhecer. agora vai dar... Enfim, vou poder dar uma olhada nesse game, mas essas foram as principais plataformas. A maior parte do tempo eu tive PC como minha plataforma para games e eventualmente um console como complemento. Então eu tive o Wii, que era mais o meu videogame para interação mais social, né? Ele forte do Wii era o co-op dele mesmo, era o jogar localmente em 4 pessoas e as interações diferentes do controle. Depois atualmente eu tenho um Switch, mesma vibe do Wii, um console que eu levo com um adaptadorzinho para jogar, até comprei 4 controles, e é mais para jogar Mario Kart todo mundo junto, esse tipo de interação. Mas a minha plataforma principal sempre foi, ao longo da minha vida, a maior parte do tempo sempre foi o PC mesmo, jogar em computador. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, mas que o Ed me falou, é que você tem um podcast particular também. Qual que Eu, é o come... nome dele? eu comecei recente, cara, porque assim, eu tô trabalhando na indústria de tecnologia e hardware para PC desde o minuto que eu me formei como jornalista. Na verdade, antes, porque eu já era estagiário no Adrena antes de me formar. Isso é 2010. Então, a gente já está indo com uns Legal. bons 12 anos. Que, assim, às vezes quando eu introduzo, assim, parece que eu tô de saco cheio. E não é exatamente isso que eu quero dizer. Eu gosto bastante, senão eu não estaria 12 anos atuando nessa área. Mas eu senti vontade de jogar energia criativa em mais alguma coisa, né? Então foi quando eu me juntei com alguns amigos, eu consumi alguns podcasts que eu gostava muito em inglês e eu não via ninguém fazer formatos parecidos em português. Aí deu uma vibe meio Bender, sabe? Do tipo, eu vou fazer meu próprio blackjack with hookers, sabe? Então ninguém tá fazendo isso em Sim. português, vou lá fazer, já que ninguém tá fazendo. E também justamente para jogar essa energia criativa em outras áreas também, né? Então, fazendo um podcast mais de variedades, que se chama Você Não Precisa Saber, que tem esse nome antipático. E justamente com essa vibe de falar de coisas fora da área que eu tenho trabalhado há muito tempo, poder brincar e pesquisar outras coisas mais aleatórias. E o que também, indiretamente, me liga aí com o senhor Gil Linux, porque certa vez ele me desafiou para um rolê e eu não topei. Na verdade, eu topei, mas eu não fiz, né? O pior do tipo, vou ver e te aviso e a gente faz. Uma vez Nossa, a gente vem conversando há muito tempo, né? Mas nunca se alinhava pra gente fazer alguma coisa junto. Então, não sei se você lembra qual é a ideia que você tinha me passado. Cara, sinceramente, não. Não, Faz e não é muito culpa tempo sua, já. porque faz 1 bilhão de anos. Você sugeriu a gente tentar fazer substituição dos softwares para tentar fazer uma rotina só em cima de software open source no trabalho aqui na Adrena. Sim, sim. Então, isso ficou ali, ó. Mas eu nunca deu tempo de eu parar e dizer, sure, Gil, nós vamos fazer. Mas sempre ficou essa coisinha pipocando na minha cabeça, até porque eu brinquei muito com software livre na universidade. Usava bastante algumas aplicações, tinha instalado Ubuntu no meu notebook, foi horrível, inclusive. Tive que mexer até em ACPI para dar boot, aquela jossa. Não foi uma boa experiência inicial, mas apesar disso eu teimei. Então eu mexia com software aberto e ficou essa coisinha, esse comichãozinho me incomodando. Eu ficava lembrando da nossa conversa por WhatsApp, e aí ficava me assombrando quando eu estava tranquilo antes de dormir. Mas aí, quando eu fui fazer o podcast, eu pensei, mano, já que eu já tô fazendo podcast, tô fazendo uma coisa nova, tô querendo, vamos aproveitar e fazer um laboratório, vou tentar fazer o máximo dele em software aberto. Até porque, justamente, como eu estava produzindo ele ainda não existia, eu não tinha pressão, porque, assim, a sua ideia era muito maneira. Mas para eu trazer isso para a Adrena, para minha rotina aqui, o problema é que eu já tenho cronogramas apertados, a gente já tem uma sequência de edição, produção. Então, quando você tenta se adequar a um software novo, com tudo andando, é muito difícil. É basicamente trocar o pneu do carro andando. Não dava. Só que, felizmente, o podcast era um carro parado. Então, eu podia pôr o pneu que eu quisesse. Então, eu tentei ao máximo. A gente tá próximo de estar, olha, eu diria 100% open source, tá? Com algumas raras exceções, ele é produzido. Então, por exemplo, as artes são feitas no GIMP, a captação é feita via OBS, a edição é feita via Audacity. Aí os momentos que eu começo a atrair a causa open source o sistema operacional ainda é Linux, ainda é Windows, no computador que eu edito e no computador que eu faço a captação, que inclusive já tem uma bizarrice no nosso PC de captação, mas vamos lá. E eu gravo, perdoe-me, mas eu gravo em MP4, que também é um padrão proprietário para ter as multitrilhas, mas eu quero achar um padrão. Eu não sei se só a GG faz multitrilhas. Acho que o FLAC faz, né? Até em relação ao próprio MP4, eu nem sei como é que tá o licenciamento dele, né? Porque até outro dia o MP3 também era proprietário e deixou de ser, né? Eu acho que ele ainda é, porque às vezes eu instalo algumas coisas e daí pede para baixar o codec, e aí toda vez que o codec vem
mas ele precisa ser um ok, eu acho que ele é proprietário, entendeu? Por mais que ele seja Ah, faz extremamente Não difundido. necessariamente, né? Mas pode ser. Enfim, isso é o de menos, né? Mas ainda assim, é pra ficar roots mesmo, entendeu? Pra dizer, Aham. nossa, 100% software aberto nessa birosca, entendeu? Aham. Curiosamente, o nosso processo tá menos aberto que o seu, eu acho, até hoje em dia, se Pô, for isso ver. aí, isso aí, isso aí atrai a causa forte, né? Se For bem que ver. esses dias eu instalei o Windows no Steam Deck, também me senti assim, traindo a causa. Eu cheguei a ver eu Ah, ouvi o som de um pinguim chorando. Nosso processo de edição aqui hoje a gente capta só no Zencastr, que é É. proprietário nessa plataforma aqui que a gente tá, por causa da flexibilidade. A edição é feita no DaVinci Resolve, principalmente, 99% da edição no DaVinci Resolve. Antigamente eu usava o Audacity para editar, mas agora que a gente produz em vídeo, é mais fácil Aí editar muda, né? direto no DaVinci Resolve, né? Do que Uhum, editar duas uhum. vezes o podcast. Né? Como eu convidei alguns amigos meus para participar e alguns deles nem são da área da comunicação, então teve uma galera que a gente teve que meio que pôr para dentro no chute, porque até tirar da timidez foi difícil. Já foi difícil ligar um microfone. Quando ligar a câmera, o negócio vai ficar ainda mais dramático. Mas esse é um problema que talvez no futuro a gente tenha, eu tenho que repensar qual software eu vou ter que usar para edição, quando Uhum. envolver vídeo também. Mas por enquanto a Audacity está resolvendo porque é só áudio mesmo. Com certeza, para você, o Resolve não vai ser um problema. E a vantagem, apesar dele não ser open source, ele é gratuito, pelo menos. Parrudo pra Uhum. caramba e dá para usar a versão gratuita. Mas você sempre tem a opção de ter o Caden Live ou o OpenShot, também. o Shotcut, na verdade, que são poderosos e Então. são para Windows também, né? Então, eu fui. Aí eu esqueci, tinha mais um open source que a gente usa aqui, justamente o Shotcut. Porque como a gente Hum. põe no YouTube, por mais que seja uma coisa completamente idiota, que é colocar uma imagem junto com a nossa trilha de áudio, eu edito isso no Shotcut. E a gente chegou a fazer alguns shorts, algumas coisinhas assim, que foi editado via Shotcut. Cara, a curva inicial realmente você perde velocidade, não Sim. tem dúvida. Assim que eu comecei a usar eles, eu perdi um tempo, primeiro me adaptando com as interfaces. Mas depois que você começa a entender, principalmente a lógica do software, né? Ele é filosofia diferente de fazer as mesmas coisas, entendeu? Então, por exemplo, o GIMP eu me apaixonei pela ferramenta Faz Tudo lá, do Shift T deles lá. Que é muito melhor Ah, que, por sim. exemplo, do Photoshop que eu estava acostumado. Eu acho Hum. bem mais inteligente a forma como. Mano, você quer entortar? Entorta. Você quer deixar reto? Deixa reto. Quer aumentar? Aumenta. Quer tirar de proporção? Tira também. Não tem problema. Só puxar o quadrado certo que a gente faz o que você quiser com essa imagem. E é legal ver uma filosofia diferente. Só que ao mesmo tempo, toda vez que eu colava alguma coisa, eu me irritava com o conceito de camada virtual ou camada flutuante. Tipo, por que É. existe uma camada flutuante? O Photoshop, você dá Ctrl V, ele cria uma camada. O GIMP cria uma camada flutuante. Por que não é uma camada de uma vez, sabe? Tipo, os conceitos que é filosofia diferente, né, de fazer as coisas. E Sim. aí até você absorver isso, às vezes leva um tempo. O lance da camada flutuante que eles têm, até hoje eu não entendo por que é assim também. Talvez Porque fizesse sentido para quem desenvolveu e tal, mas a única coisa que eu faço com a camada flutuante é ancorar numa camada ou criar uma não, camada nova exato. para Não, colar. na verdade é um clique a mais, porque eu também. É. Quer dizer, com sorte é um clique a mais. Que é quando eu lembrei, essa jossa tá numa camada flutuante, daí eu crio uma camada nova para ele, beleza. O problema é quando eu esqueço que é uma camada flutuante, eu fico dando os enter, os ESC e não aplica, não aplica. Tá, porque eu tô numa camada que não existe, tá ligado? Do metaverso da camada ali, e aí eu preciso trazer para a camada do mundo real, sei lá. Não isso em específico, mas essa filosofia do GIMP a gente comentou alguns episódios atrás, que é muitas das soluções que existem no GIMP são boas pra caramba, mas não parece ser feito pensando em fazer o mercado se sentir bem. Tipo, essa Uhum. parte do redimensionamento no GIMP é fantástico, mas tem uma porrada de outras coisas que você pensa assim, meu, quem fez isso não usa esse negócio todo dia É. para produtividade. Porque senão o cara não fazia assim. Até eu fui ver agora esse negócio da camada do GIMP ali, porque ele tem a função de você colar com uma camada também, só que não é o padrão. Então, se você for lá no Edit Past, tem o Past as New Layer. Assim que você Uhum. colar, ele vai colar como o Photoshop faz. De repente é só trocar a tecla de atalho, né? Ele já vai sempre fazer assim. Mas aí, né, ninguém usa assim, sendo sincero. É, Aí Claro. complica, entendeu? Eu até vi que tem claro, open source é o caos, e aí você pode usar isso ao seu favor. Tem ali uns pacotes que você baixa para tornar ele, que é basicamente GIMP as Adobe, tá ligado? Da vida. Transforma ele basicamente nos atalhos e nas interações de um Photoshop. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me sinto, porra, eu tô justamente tentando usar um software novo, tô perdendo as oportunidades de ver coisas diferentes e abordagens diferentes. Eu vou lá e uso tudo imitando o que o Photoshop já faz, no fim das contas eu só troquei para open source, né? Mas não tô tendo a chance de aprender e ver coisas novas. Então eu tenho teimado. Como eu clico errado, nossa, o Audacity dá zoom no Ctrl I, no Ctrl
3, ou Ctrl+1 e Ctrl+3 para zoom in, zoom out, é uma coisa que, sério, alguém tem problemas lá dentro. Cara, eu mudei tudo isso. Eu deixei todas as teclas principais de corte, seleção, zoom in, zoom out, tudo nessa parte esquerda, como eu sou destro, né? Tá na parte Aham. esquerda do teclado aqui, bem pertinho da mão aqui. Então, A, Z, S, X, D, C são as teclas que eu uso quando eu tava no Sim, Audacity, assim. claro, Porque pô, os botões mais normais, pelo amor de Deus. é sempre um prazer receber pessoas como o Diego aqui, pessoas que eu acompanho há tanto tempo, né, pelo cenário da internet, são os canais que eu mais recorro para pegar informação, né. Boa parte da minha decisão de escolher uma 3060 Ti para montar o meu setup, esse setup que eu comentei, foi em parte por causa dos reviews do Diego e também por causa do pessoal da Chip Art lá, né. Então, André, valeu aí, foi você que me convenceu Pô, a quem sabe a ter gente chama eles aqui um dia também, hein, pra o conversar. Ia ser legal. O convite está que feito. que vocês acham aí, audiência? Comentem aí. Vocês gostariam de ver o pessoal da Chip Art aqui? Olha, eu tenho certeza que vai ser um papo muito divertido. Quero Vamos ver. agradecer a participação do Diego e tal. Talvez o final aqui do episódio pareça um pouco esquisito, assim, mas é porque o Diego teve um problema lá, acabou a energia lá no QG do pessoal do Adrenaline, ele acabou não podendo voltar, então ele mandou uma mensagem para vocês aí, vocês podem conferir. Bom, galera, quero primeiro agradecer aí a oportunidade de bater esse papo. Foi um prazer aí conversar com vocês. E para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, vocês conseguem me encontrar no Twitter, na @KerberDiego. Também uso essa mesma arroba lá no Instagram, mas não cuido tanto quanto eu deveria dessa rede social. E para quem quiser também ver mais o meu trabalho, obviamente vocês podem me acompanhar no Adrenaline, no adrenaline.com.br, onde a gente publica nossos artigos em texto, e também lá no canal no YouTube do Adrenaline, onde vocês inclusive conseguem realmente ver minha cara nos vídeos que a gente publica por lá. E também, para quem quiser um conteúdo um pouquinho mais leve, estou me arriscando aí na Podosfera, através do Você Não Precisa Saber podcast, que é um podcast mais de curiosidades, de bate-papo, de aleatoriedades e tudo mais. Um formato diferente que eu via pessoal, principalmente no exterior, fazendo e que eu queria ver alguém fazendo em português. E estamos aí experimentando, então quem quiser e puder, dar uma chancezinha aí ouvir um programa para ver qual é. E obrigado aí pela participação, aí muito maneiro bater um papo com vocês e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado aí pela participação, Diego. Foi muito legal falar com você. Galera, muito obrigado aí para todo mundo que ouviu ou assistiu a gente até o final. A gente tem feito esses episódios com muito carinho. A gente realmente espera que vocês estejam curtindo. Não deixem de sugerir pessoas que vocês gostariam de ver aqui no programa ou assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse. Quem sabe a participação de vocês e o feedback inspira e ajuda a gente muito a criar conteúdos novos aí para o futuro. Então, é isso, Ed. Valeu aí todo mundo. Isso aí, pessoal. O campo de comentários aqui no YouTube está aguardando, ansioso pelas sugestões de vocês. O nosso fórum também e o nosso blog tem posts oficiais de todos os episódios do Geocast lá. Então, se você não sabe onde encontrar os conteúdos do GeoLinux, entra lá no nosso portal, que é geolinux.com.br, e lá você vai achar rigorosamente todos os conteúdos que a gente cria. E não é pouco, hein? Tem conteúdo em vídeo todo dia, fora os posts que vão para o nosso blog. Então, entra lá, geolinux.com.br, que você vai conseguir ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, inclusive interagir com a gente também através de mensagens. Então, novamente, meu muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui. Muito obrigado, Diego, por participar com a gente e trocar essa ideia. E nós nos vemos no próximo Geocast.